bem. Meus irmãos, no dia 24 de maio de 1940, na cidade francesa de Dunkerque, 400 mil soldados, na maior parte ingleses, estavam encurralados. Na sua frente estavam os alemães avançando contra eles e atacando-os, e atrás estava o oceano. E não tinha esperança, não tinha o que fazer. Ou eles morreriam em combate, ou seriam capturados, levados para campos de concentração e por fim maltratados e mortos. A frota inglesa não tinha capacidade de resgatar a todos, apenas 30 mil. E o restante estaria à sua própria sorte, que seria seguramente um massacre. A questão é que as famílias inglesas não estavam dispostas a permitir que os seus pais, maridos e filhos morressem como gado nas praias francesas. Então começou uma gigantesca mobilização de resgate como nunca se ouviu na história. Cerca de 700 embarcações civis se organizaram para esse resgate que até então era impensado. Barcos pesqueiros, barcos de passeio, iates privados e particulares, rebocadores, barcos salva-vida e até barcos a remo entraram nessa história. Todos eles juntos cruzaram o Canal da Mancha, e tudo isso debaixo de intensa artilharia alemã, como também bombardeio aéreo e toda essa dificuldade da guerra. O resultado foi o resgate de quase 340 mil soldados dos 400 que estavam ali. Isso porque famílias se levantaram para resgatar os seus. E esse evento histórico ficou conhecido como o Milagre de Dunkerque, que até virou filme há um tempo atrás. Hoje, meus irmãos, a quantidade de famílias em apuros, famílias encurraladas pelo inimigo é simplesmente assustador. Famílias bombardeadas dia e noite pela artilharia de Satanás. Famílias cercadas de gente má, de consequências de decisões erradas do passado, más influências, más amizades, brigas, intrigas, invejas, ciúmes, tristezas. A quantidade é enorme. A família, muitas delas, vivem em uma guerra sem fim. Famílias em apuros necessitam de, assim como Dunkerque, um milagre, eles também precisam de um milagre. Mas um milagre particular. Carecem de um resgate não realizado por botes ou navios ou iates, mas eles precisam de um resgate a partir de um Salvador, que é infinitamente maior do que qualquer inimigo que tenha atacado essa família. A origem das guerras mundiais é a mesma origem das guerras que as famílias enfrentam, o pecado. E isso nós vemos a história contada em Gênesis capítulo 3. O primeiro pecado, curiosamente, não começou nos gabinetes de algum governo. O primeiro pecado não surgiu no meio de uma igreja ou entre amigos, mas o pecado começou no seio familiar. E trouxe consequências desastrosas e devastadoras na convivência dessa família praticamente de forma imediata. A família foi impactada em todas as áreas, tanto na área sexual, como no casamento, na educação de seus filhos, no respeito mútuo, no interesse por Deus, nas suas prioridades, na saúde, no relacionamento em geral. E pecados hediondos que antes seria impensado, agora surgiram no meio da família. O adultério, o abandono, o estupro, espancamento, mentiras e tantos outros mais. Agora, justamente onde nós deveríamos ter paz, tranquilidade e termos o nosso lar como um lugar de refúgio e segurança, muitas e muitas vezes por conta dessa guerra e por conta desse pecado, é um lugar cheio de dores e de aflições que praticamente dilaceram o nosso coração. E algumas perguntas surgem, e a primeira que talvez surja é: por quê? Por que a família é tão atacada? Por que ela é o principal alvo de Satanás? E a resposta, ou parte dela, é que Satanás trabalha dia e noite para desfigurar a beleza, a glória de sermos parecidos ao nosso Deus.
Ele luta incessantemente para ofuscar, por todos os meios, ofuscar a imagem que homem e mulher deveriam ser e espelhar e refletir a glória desse Deus. Ele trabalha todos os dias para atrapalhar, para que nem eu, nem você e nem as nossas famílias sejamos mostruários da santidade de Deus, da sua inteligência, da sua bondade, da sua fidelidade. Ele trabalha a todo momento para que nós nos tornemos borrões, meras caricaturas daquele plano original que surgiu no Éden. Ele faz isso influenciando cada pedacinho da nossa sociedade, tanto no nosso modo de falar, no nosso modo de agir, de pensar, de vestir e até mesmo de se expressar. Tudo para nos afastar de, como criaturas que deveríamos representar o nosso Deus, não representar coisa alguma. Nossa sociedade está tão enferma que a família tradicional muitas vezes é ridicularizada, mas uma pessoa que se sente um cavalo, ou uma pessoa que se sente um cachorro, ou se sente de algum outro sexo, essa pessoa é respeitada e muitas vezes é tratado essa situação quase que como em termos científicos. Meus irmãos, as famílias estão em guerra. Todas estão em guerra. Todas. E cada família precisa logo ter os seus olhos abertos e perceber isso antes que seja tarde demais. Nessa altura do campeonato, eu espero que você já esteja com a sua Bíblia aberta em Gênesis 3. Mas eu vou ler o capítulo 2, versículo 25. E eu vou ler até o 3:1a. Abra sua Bíblia, Gênesis 2, versículo 25. Eu vou ler até a primeira parte do 3:1. Diz assim o texto, Gênesis 3, 25. O homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez, nós elevamos as nossas vozes até o teu trono de graça. E pedimos que o Senhor venha com graça e que o Senhor nos defenda do inimigo. E que nada venha a nos distrair, ó Deus. Nenhum problema técnico, nenhuma distração de mensagens de fora, nenhuma movimentação aqui dentro desta igreja, mas que possamos nos concentrar, ó Deus, no que o Senhor tem a nos falar, e nos molde, nos limpe e nos santifique. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse texto é muito interessante, porque é o início, e ele está montando o palco onde a história vai se desenrolar. E o início é bastante aterrador, porque ele declara que homem e mulher estavam nus. E essa expressão nus é a expressão lá do original iaroum. E iaroum pode ser traduzido por nus, descobertos, expostos. Isso significa e aponta para a inocência de Adão e Eva. Eles eram inocentes, eles não conheciam a maldade. Mas aqui existe um outro personagem, uma outra criatura feita por Deus, a serpente. Só que, diferentemente de Adão e Eva, que eram iaroum, a serpente é astuta. E a palavra é iarum. Muito semelhante. E a iarum pode ser traduzido por astuta, matreira, esperta. Um contraste bem interessante. Duas criaturas feitas por Deus, o ser humano e a serpente. Uma era inocente, Iaroum, a outra era Iarum. Praticamente o som igual, mas a essência dessas duas criaturas era totalmente diferente. E fica evidente lá em Apocalipse 12, 9 a 10, que nós não vamos ler agora, que essa serpente é Satanás. Essa serpente aqui de Gênesis é o próprio diabo. E conforme nós estudamos o texto de Gênesis 3, nós aprendemos o caminho da tentação. A forma de Satanás agir dentro das famílias. E conforme nós aprendemos como ele agiu com Adão e Eva, nós vamos aprender como ele age nas nossas famílias. Por isso é a importância de uma mensagem como essa registrada em Gênesis 3. Satanás, ele é um ser astuto, ele é um ser esperto,
que se aproveita das nossas fraquezas e ele aguarda o tempo que for para nos atacar. Ele conhece as nossas dificuldades quando nós estamos fracos e principalmente quando estamos com a guarda abaixada. E o sonho dele é nos destruir. E tudo isso nós não podemos permitir. Quando nós caímos nessas armadilhas que Satanás arma e arquiteta e pensa em suas mentiras e tentações, nós colhemos frutos desastrosos, frutos amargos, o mesmo fruto que Adão e Eva colheram, comeram e sentiram o amargor. Observem o restante da leitura, a partir do primeiro versículo, parte B em diante. Olha só como a história se desenrola. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerás. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Até aqui. A primeira coisa que Satanás semeia nas famílias é a dúvida. É a dúvida. Dúvida em relação ao caráter de Deus. Dúvida em relação à bondade de Deus. E ele é tão mau, ele é tão sagaz, ele é tão diabólico, que ele não vai em Adão. Ele não vai no chefe da casa, ele não vai no responsável, ele não vai no representante, ele não vai em quem é o responsável geral pela situação. Parece que ele vai pelas beiradas. Ele vai entrando por quem é mais frágil, quem está mais vulnerável. Isso porque no versículo 6, e pela velocidade do versículo 6, indica que Adão estava presente no momento da tentação de Eva e aquele homem não fez nada. Olha só o que diz aí a serpente. Foi isso mesmo que Deus disse? E aí ele distorce a palavra de Deus. Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Foi isso que ele falou para você. Puxa vida, hein? Esse Deus aí não deixa vocês comerem nenhum fruto. Nada. Ele tirou totalmente a liberdade de vocês. Como ele é rígido, esse Deus. Satanás, ele distorce a palavra de Deus. Eles podiam sim comer de todos os frutos, menos de uma árvore. Mas ele exagera. Olha só como esse Deus é mau. Vocês não podem fazer nada, não é? Satanás, ele faz isso. Ele torna uma ordem insuportável. Ele torna uma observação pesarosa. Ele torna uma regra totalmente sem sentido. Dura demais, penosa demais, exigente demais. Esse Deus é muito chato. Olha só o que ele está tirando a liberdade de vocês. E quando ele faz isso, ele ofusca e tira da graça de Deus. Ele tenta apagar e tirar o nosso foco da bondade, da misericórdia. E tudo isso é ofuscado, diminuído. Eva então começa a responder. E ela também começa a alterar as palavras de Deus. Deus disse que não devia, aquele fruto não devia ser comido. Mas a Eva disse que ele não deveria nem ser tocado. O que indica aqui ou uma alteração de compreensão ou já o início da confusão. Ela já estava acrescentando à ordem o que Deus tinha dito. Então vem o segundo elemento, o segundo passo de Satanás que ele semeia nas famílias, que é a negação. Não, Eva, não vai acontecer nada. Versículos 4 e 5. Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem
e do mal. Eva, que bobagem, Eva. Não, Eva, esse Deus é muito chato, ele é muito autoritário, muito mandão, muito estraga prazeres, não vai dar nada. Ok, deu ruim com 98% das pessoas, 99%, mas com você não vai dar nada, Eva. Você é diferente. Satanás nega com isso a veracidade de Deus, as intenções santas, honestas de Deus, e sugere com isso que ele não é tão bom assim. Que na mente de Deus há outros planos escondidos, que o vizinho tem a sua grama mais verdinha, e o plano de Satanás é muito melhor do que o do próprio Deus. Satanás então propõe um plano melhor, que ironicamente, Satanás neste momento está oferecendo algo que é, olha, se vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. Só que ele oferece isso a um casal que já era a imagem e semelhança de Deus. Ele é tão mentiroso que ele promete algo para esse casal, só que eles já têm esse algo. Eles já são imagem e semelhança de Deus, eles já são representantes de Deus. Satanás é mentiroso. Ele promete liberdades, mas nós já somos livres. Ele promete felicidades, mas nós já somos felizes. Agora ele introduz então um terceiro elemento, que é o desejo, a cobiça. 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter conhecimento, tomou e comeu, e ofereceu também ao seu marido. Satanás tinha feito um trabalho muito bem, mas era um trabalho sujo. A semente da dúvida, a semente da negação, encontraram no coração de Eva um terreno fértil, que culminou na sua rebeldia. Se nós dermos um pulinho em Tiago, capítulo 1, versículo 14, ele vai nos dizer o seguinte: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Isso significa que os nossos corações são inclinados constantemente para o pecado. O nosso coração tem inclinações pecaminosas específicas. É por isso que certas tentações são mais pesadas para uma pessoa e não é tão pesado para outra pessoa. Porque no coração dessa pessoa há um terreno fértil específico para esta tentação em particular. E Satanás sabe exatamente como nós somos tentados. Ele sabe qual coração é fértil para qual tentação. Ele sabe qual coração vai vingar se ele lançar essa tentação nesse ponto, nesse momento. Um pai de família preguiçoso, ele não só cai na tentação da preguiça porque ele foi tentado, mas ele cai na tentação da preguiça porque o seu coração é solo fértil para a cobiça do bem-estar. Todos nós somos tentados a uma certa preguiça, mas nem todos caímos nessa tentação. Um jovem que cai no pecado da fornicação, não caiu no pecado da fornicação apenas porque foi tentado sexualmente, mas ele caiu no pecado da fornicação porque essa tentação encontrou em seu coração um terreno fértil para crescer. Um adolescente que cai no pecado da idolatria da autoimagem, não só caiu na idolatria da autoimagem porque foi tentado a isso, mas porque o seu coração é um terreno fértil para a cobiça do orgulho e da autoimagem. É por isso que, embora todos nós sejamos tentados em todas as áreas, nem todos nós caímos nas mesmas tentações. E Satanás sabe disso. Ele sabe muito bem. Ele conhece as suas fraquezas, ele sabe o que você valoriza e o que você não valoriza. Ele sabe onde tentar e quais palavras de Deus deturpar. Ele sabe quais explicações deturpadas de certos versículos bíblicos precisam chegar aos seus ouvidos para que você justifique o seu pecado.
E ainda você tem versículo bíblico para apoiar o que você está fazendo. E ele sabe exatamente como montar uma arapuca específica para você, para derrubar você, seu marido, sua esposa, a sua família, e estabelecer toda essa tragédia, como ele estabeleceu na família de Adão e na família de Eva. E aqui, nós vemos, e a Bíblia apresenta isso, que Satanás, ele não vai se apresentar com você com vermelhão, chifrão, rabudo, dente. Muitas vezes ele se apresenta como um anjo de luz, com boas intenções. E sabe de uma coisa? Cheio de amor. Eu vou contar um segredinho diabólico para vocês. Satanás, ele se apresenta sempre cheio de amor. Muito amor. E às vezes muito mais amoroso que Deus. Logicamente com aspas aqui, né? O amor errado. Ele se apresenta muitas vezes muito mais paciente que Deus. Muito mais generoso que Deus. Muito menos burocrático. Muito menos complicado. Sabe por quê? Porque é a sua felicidade que está em jogo. E o que importa é ser feliz. Ah, meu amigo. Não seja tão rígido com você mesmo. Você precisa ser feliz. Busque a sua felicidade. Não importa como. O importante é amar. Ora, a Bíblia não diz que Deus é amor? Então não importa como você vai amar, ou como vai amar, ou como seu amor vai se manifestar. Deus é amor. Como assim? Como assim? Você está dizendo que a Bíblia diz que você não pode se relacionar com alguma outra pessoa que não seja do Senhor? Que isso é julgo desigual? Gente, Deus falou isso, isso é um absurdo. Eu acabei de falar o que importa é o amor verdadeiro, é a sinceridade de coração. Igreja é tudo placa. Afinal de contas, nós buscamos todos o mesmo Deus, não é? E no final das contas, vocês não vão se casar certinho? Como assim? Deus está falando para você estar sempre na igreja e trazer os seus filhos, como foi escutado naquela igreja lá, com frequência? Gente, não seja tão radical. Sempre estar na igreja é ser bitolado. Faz o seguinte, só vai de domingo. Melhor, só vai em culto de ceia. Vai lá, vem só no culto de ceia, toma a ceia, recebe energia e mês que vem a gente se encontra. Para quê? Ser muito bitolado, muito crente, para quê? Dar o dízimo, dar a oferta. Quem disse que isso deve fazer? Só porque vocês se comprometeram lá atrás de sustentar financeiramente a igreja onde são membros? Gente, isso é loucura. Afinal de contas, vocês têm prioridades financeiras. Os boletos são intermináveis. Não tem como terminar de pagar todos os projetos que você tem. Busque em primeiro lugar as suas necessidades. Os outros recursos para a obra de Deus, isso aí, secundário. Como assim? Essa Bíblia que você lê está dizendo que você deve obedecer aos seus pais, velhos caquéticos. Tantas e tantas razões você tem para desobedecer aos seus pais. Disciplinar o seu filho, gente, que absurdo. Você é o quê? Das cavernas fazer um negócio? Violência. É tão pequenininho, ele não vai entender. Ele não vai compreender. Não peça a responsabilidade para o seu filho adolescente de forma alguma. Ele é apenas um adolescente. É fase. Vai passar. Irmãos, o fruto proibido hoje em dia se apresenta com outras caras. Outras caras. Mas o discurso é o mesmo. Os frutos proibidos e as tentações se manifestam de forma diferente, com técnicas diferentes, ou melhor dizendo, em direções diferentes, mas a técnica é igual. E por vezes nós olhamos a história de Adão e temos uma certa vergonha alheia, né? Como quem diz, se eu tivesse lá eu nunca teria comido da maçã. Mas se Adão e Eva tivessem a oportunidade de ler as nossas histórias e ver nas tentações em que nós caímos, certamente eles também teriam vergonha alheia de nós. A tentação para este casal nos lembra
de uma outra pessoa que foi tentada milhares e milhares de anos depois. E o relato dessa tentação se encontra em Mateus 4, de 1 a 11. Nós conhecemos, é o relato da tentação de Jesus. E diferentemente do casal que estava em um jardim cercado de árvores frutíferas, alimento total e disponível ali para eles pegarem, Jesus estava em um deserto e ele estava há 40 dias praticamente sem comer, em jejum. E sabe como ele venceu a tentação? Não foi distorcendo a palavra de Deus. Não foi distorcendo a palavra de Deus. Não foi acrescentando, retirando, modificando e mexendo. Mas foi relembrando a palavra de Deus. Citando a palavra de Deus, letra por letra, literalmente. Irmãos, as famílias precisam conhecer da palavra. As famílias precisam conhecer as histórias bíblicas. As crianças precisam conhecer as historinhas da Bíblia. Aliás, todos os pais aqui que batizaram os filhos, não é? Neste momento que nós vimos aqui, nós fizemos um juramento de ensinar os nossos filhos a ler, para que leiam por si mesmas as Escrituras. Nós fizemos um juramento de ler com elas. Nós estamos cumprindo com esse juramento? Nós estamos honrando com o que nós pronunciamos aqui diante da Santa Congregação, no momento do batismo? Os nossos filhos conhecem as histórias. É verdade que filhos crescem e tomam suas próprias decisões, mas nós, pais, estamos fazendo a nossa parte. Quantas vezes na semana você ora com o seu filho? Quantas vezes na semana você lê a Bíblia para o seu filho? Quando foi a última vez que você fez uma devocional com o seu filho? Queridos, a igreja precisa conhecer da palavra. Essa igreja, ela não tem um fundo preto, ela não tem um som de invejar. Às vezes um cabo ou outro dá um pipoco, o projetor falha, nós temos um banheiro esquisito, não temos forro, não temos placa, nós não temos um monte de coisa. Mas, pela graça e misericórdia de Deus, essa igreja tem priorizado a palavra de Deus. Tem priorizado o ensino em seus cursos, em suas reuniões, em suas EBDs, nos encontros especiais de acordo com as sociedades internas que temos. Sabe por quê? Porque quando a tentação chegar, e ela chega todos os dias para as nossas famílias, quando a artilharia de Satanás fizer chover bomba sobre as suas cabeças, não será o fundo preto que vai te salvar. Quando tudo isso começar a acontecer, não vai ser o som de primeira que vai te dar forças na tentação. Não vai ser o pastor, gente boa, né? Que vive massageando o seu ego, que fala só o que te agrada e nunca pega no seu pé, que vai te fazer vencer o inimigo. Mas vai ser a palavra de Deus. E o tanto que você aprendeu da palavra de Deus. E o quanto você absorveu e bebeu da palavra de Deus. Não desprezem o ensino da palavra. Algumas pessoas só notam e valorizam a palavra de Deus quando a perdem. E aí já é tarde demais. Não despreze o ensino da palavra. Não despreze. Não despreze. Versículos 7 em diante, do 7 ao 13, nós vamos observar aqui, e já estamos caminhando para o final, as consequências terríveis do pecado. A tragédia se estabelecendo. Diz o seguinte: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer?
Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Uma vez que uma família peca, ou uma vez que o único integrante de uma família peca, surge mais um elemento nessa sequência e no caminho da tentação, que é a vergonha. Ah, que vergonha. No caso aqui, ambos que eram nus e inocentes, agora eles estão nus, não tão nus, mas envergonhados, constrangidos, como o pecado constrange, como o pecado envergonha, famílias envergonhadas, por conta de pecados sexuais, envergonhadas por conta de brigas, de orgulho, de más decisões e tantos outros motivos que nos faz corar o rosto. E numa tentativa ridícula de cobrir os próprios pecados, eles costuraram folhas de figueiras. Uma solução fraca, risível, ridícula, que não resolve nada. Então Deus passa mais uma vez no jardim, chamando a sua criatura que neste momento estava escondida por conta da vergonha e do medo. O medo os levou agora à troca de acusações. Um começa a empurrar para o outro como um jogo de ping-pong, acusações de quem é culpa. Adão, o marido, culpou a Eva, sua esposa, a quem ele deveria proteger e amar, além de ter culpado o próprio Deus por tabela. E a quem ele deveria adorar, diga-se de passagem. Eva culpou a serpente, uma criatura a quem ela deveria dominar. E assim, hoje em dia, os integrantes das famílias têm feito exatamente a mesma coisa. Todo mundo culpa o outro. A culpa disso é do meu marido. A culpa disso é da minha esposa. A culpa disso é da minha mãe. A culpa é do meu pai. A culpa é do meu irmão, é da minha irmã. A culpa é de Deus. Mas a culpa nunca é minha. A culpa nunca é minha. Eu sou vítima. Eu sempre sou a vítima. Nem que o culpado seja o próprio Deus. Esse mesmo mecanismo Satanás utiliza conosco hoje. A dúvida, a negação. Com folhas de figueiras de especialistas, com folhas de figueiras de recomeço, com novos contatos, com novas pessoas, com novas amizades, novos planos, estratégias e etc, e etc. Muitas soluções que não passam de folhas de figueiras. A sua família precisa muito mais do que isso. A sua família precisa do que Hebreus 9, 22 descreve. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. A sua família precisa que alguém resgate. A sua família necessita de um Salvador, de um sangue derramado para cobrir a vergonha do pecado. Muito mais do que folhas inúteis, a nossa família precisa de Jesus Cristo. Ele é o único capaz de nos lavar de toda
a sujeira do pecado. Ele é o único capaz de verdadeiramente cobrir a vergonha do nosso pecado. Esse Salvador, que já derramou do seu sangue, é Jesus Cristo. Hoje nós vimos um pouquinho sobre a tragédia do pecado que assolou a primeira família e tem assolado tantas famílias hoje em dia. E tem afetado por conta desse pecado a minha família e a sua família com certeza. Mas semana que vem, se Deus assim permitir, nós veremos a graça que sempre e sempre superabunda, avança sobre o pecado e nos purifica de todo mal, mesmo que o maligno esteja nos atacando. Essa graça sempre está disponível para nós. E esse é o milagre que a sua família, que hoje está vivendo debaixo de intenso bombardeio inimigo, necessita. Não de um milagre de Dunkerque, mas do milagre de Jesus Cristo. Amém?